Eu, quando eu fui na minha experiência, fiz a pergunta para os anjos, eles responderam que sim. E no primeiro lugar que eles me levavam era no inferno. E eu vi muita gente lá. E tava muito bagunçado de gente, muita gente mesmo, tava lotado. E eu ainda não tinha ido nessa parte do inferno. E tinha um homem que ele estava separado de todos os outros. E quando eu olhava, ele estava algemado, acorrentado com os braços para cima. E os demônios começavam a apunhalar ele pelas costas. E aquele homem estava todo feio, muito desfigurado. E os demônios começavam a torturar ele. E o anjo permitiu com que eu falasse com aquele homem. E aquele homem se chamava João Calvino. E ele dizia que ele estava lá porque ele desobedeceu o Senhor. E quando o Senhor pedia para ele fazer algo, ele fazia totalmente ao contrário daquilo que era para ele fazer. E quando ele pregava a palavra do Senhor, ele pregava distorcido. E ele dizia para as pessoas que elas podiam pecar à vontade, que elas iam ser salvas do mesmo jeito, que era para elas pecarem, para elas pedirem perdão depois. E que ele conhecia a verdade, porque ele estudava a Bíblia. E ele conhecia a palavra do Senhor e o Senhor falava com ele. Só que ele queria fazer as coisas da vontade dele. Ele queria impregnar a própria doutrina dele, não a doutrina do Senhor. Ele desobedecia a vontade de Deus. E ele mesmo disse que ele estava lá porque ele desobedecia ao Senhor e que ele queria mais uma chance. E quando eu olhava lá dentro do inferno, tinha muitas outras pessoas e eu via como se tivesse separado um lugar com aqueles atores só da Rede Globo. E tinha um lugar preparado para todos os que vão morrer e vão para lá e todos os que já estão lá. E quando eu olhava era tortura muito feias e eu via aquelas pessoas gritando desesperada. E eu via também um irmão em específico que é de fora, que ele era torturado. E eu até falei para o apóstolo, eu não sabia porquê, mas que tinha algo errado na vida dele. Deus tem um propósito, mas que tinha algo acontecendo de errado na vida daquele irmão. E eu via muitas outras pessoas, como pastores, como cantores gospel, como a Damares, Aline Barros. Eu via aquelas pessoas que eles costumam postar vídeo desses pregadores famosos agora, do TikTok, do Kawaii. As pessoas postam, vi muito dele no inferno, como a Camila Barros, o pastor Júnior Trovão e vários outros. E tinha muita gente lá. E o Senhor dizia que não queria ninguém postando vídeo desses pastores, porque ele vive uma falsa verdade. E eles só pregam aquilo que eles fingem saber, porque eles não querem viver a palavra do Senhor, eles não querem viver a verdade. E eles são impregnados de vaidade dentro dele, de mentira. E depois o anjo do Senhor me levava no céu. E quando ele me levava no céu, lá eu conheci Pedro e fiz a pergunta para ele. E ele dizia que para que a paz ela viesse reinar no meio dos irmãos e não no mundo afora, era preciso que as pessoas se entregassem para o Senhor e fizessem aquilo que agradasse ao Senhor, que era viver em santidade na verdade. Porque vai vir dias terríveis, cruéis, e muitas pessoas aqui da igreja vão começar a velar parentes, para elas entenderem que o Senhor ele não é brinquedo, e parar de brincar com as coisas de Deus e achar que pode estar um dia no mundo e outro dia dentro da casa do Senhor servindo como se nada tivesse acontecendo. E o Senhor disse que não recebe mais adoração dessas pessoas. E o Senhor mandava dizer também que muita gente vai começar a sair da igreja para curtir durante o carnaval e durante as festas do final de ano. Vão começar a fazer coisas erradas e depois vão me pedir perdão do Senhor, como se fosse uma coisa natural, se desviar somente durante esse tempo de festa
e depois vai pedir perdão no Senhor. O Senhor disse que Ele não vai aceitar e que se essas pessoas elas morrerem, elas vão para o inferno porque elas estão tentando enganar a Deus. E elas podem enganar os apóstolos, podem enganar todo mundo aqui, elas só não podem enganar o Senhor e muito menos se esconder dele. E o Senhor lhe disse que Ele vai vir com uma doutrina mais rigorosa para a igreja e que é para os irmãos se preparar e permanecer firme e inabalável no Senhor, porque se as pessoas acham que já está difícil, vai ficar as coisas muito piores e a doutrina ela vai ficar mais rígida. E que quem estiver seguindo esse ritmo, que lute para continuar de pé. E aqueles que caírem, vai ser difícil de conseguir voltar depois para o Senhor. E sobre a vacina, também foi falado que ela vinha como se fosse no lugar da marca da besta. E as pessoas só poderiam comprar, sair de casa ou ir frequentar algum lugar que tivesse tomado a vacina. E não era para as pessoas tomarem essa vacina, porque já é como a marca da besta, ainda vai ter gente que vai tomar e se morrer vai para o inferno. E essa vacina vai ser impregnada tanto nos trabalhos como nas escolas, em qualquer outro lugar que você for, até em postos de saúde, e você só vai poder ir em hospital se você tiver tomado a vacina. E é isso. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Está comigo também aqui a minha esposa, a apóstola Ellen Janaína. Eu quero começar com um versículo que está lá em Colossenses, aleluia, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Aleluia. Amém, amados irmãos. Que experiência forte, né? A irmã Ana Cássia teve essa experiência com Deus, né? Ela viu, né, esse líder lá, né, João Calvino, no inferno, né, por causa de falácias, por causa de filosofias, né, e muitas delas segundo o mundo e não segundo a Cristo. Amados irmãos, eu achei interessante, né? Tem uma história que as pessoas brincam, né, com Calvino, né, falando sobre a predestinação, né? E aí as pessoas diziam assim: vamos cometer tal pecado porque se nós estivermos predestinados aí para o inferno, por mais que a gente se santifique, né, nós vamos para o inferno. Aí a pessoa dizia a outra pessoa: não, vamos cometer tal pecado porque por mais que a gente viva no pecado, né, se nós estivermos predestinados aí ao céu, né, no último dia da nossa vida, né, no instante final, Deus vai providenciar a salvação. Isso não é eu que estou falando, meu irmão. Isso é uma teoria que eu vi, uma brincadeira, né, de alguém que falando, né, de calvinismo. Mas o fato é, irmãos, que, né, a irmã teve essa experiência, viu ele, né, no inferno, contou aí os motivos, né, e depois ela teve outros relatos aí, você viu bem, né, você ouviu. E é isso, né, irmãos? Muitas pessoas seguem, né, linhas teológicas, seguem falácias, seguem filosofias, né, e acabam abrindo comunidades evangélicas, né, grupos, né, cristãos, vamos assim dizer, né, baseado, como nós acabamos de ler, né, em coisas do mundo e não em Cristo, né, e isso desagrada ao Senhor. Amém, queridos? Essas coisas desagradam ao Senhor, não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo. Então, para quem conhece um pouco de teologia, algumas correntes teológicas, o calvinismo ele era uma doutrina religiosa, né, que foi chamada de fé reformada, onde tinha como ponto central o pensamento do religioso João Calvino é que era a predestinação, uma vez salvo, sempre salvo, né? Como assim, apóstola Janaína? Ele acreditava que desde a criação do mundo Deus estabeleceu quais os indivíduos seriam salvos e quais seriam condenados. Então ele parte deste princípio, né, irmãos? E aí nós vamos para a Bíblia Sagrada, aí nós vamos encontrar um respaldo bíblico lá no livro de Pedro, aonde cai por terra essa teoria, se nós formos colocar. 2 Pedro 3:9, eis o ensino de Pedro, né, que vai desqualificar totalmente essa teoria de predestinação. O Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o Senhor, não é plano de Deus que a humanidade se perca. O homem se perde pelas suas concupiscências, pelos seus desejos exagerados, né? Pelos seus pecados. Mas o prazer do Senhor é que o pecador se arrependa. A Bíblia diz que há festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, irmãos, são essas coisas, né, que a gente vai analisando e, infelizmente, lamentavelmente, era um religioso, era um cristão daquela época, teve um movimento muito forte ali na Suíça, porém, né, ele, nos últimos dias de vida, não teve tempo hábil para arrepender-se, né, e Deus, ele quis mostrar pequenas coisas, esses detalhes, ultimamente, Deus tem nos chamado a atenção, nesses arrebatamentos agora, justamente para nós mantermos uma vida no altar, uma vida de santificação, uma vida na presença, uma vida realmente de acordo com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Amém, amados? Então, que isso sirva de alerta para que venhamos vigiar com relação a isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Muitas das pessoas, elas não se arrependem no leito de morte, irmão, por não achar que as coisas que ela está fazendo é errada, né? Por não achar, não, eu faço isso não é pecado, né? Não achar que isso ofende a santidade do Senhor, mas o fato é que nós temos que buscar no Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, muitas das vezes o conhecimento vai ser suficiente, o conhecimento da palavra, né, o conhecimento das leis, dos evangelhos, vai ser suficiente para nós não tropeçarmos, né, como a palavra de Deus diz, né, lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Mas também muitas das vezes nós vamos precisar sim do Espírito Santo, precisar dos dons espirituais, precisar de uma revelação de Deus para Ele nos mostrar aquilo que agrada ou desagrada a Ele. Amém, irmãos? Então que possamos estar atentos, que possamos estar vigilantes, né, para que nada nem ninguém roube a nossa coroa. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, pela experiência da Tua filha. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que são dias tenebrosos, são dias, meu Pai querido, Pai amado, difíceis, Pai, pandemia, Senhor, Pai querido, Pai amado, pragas, tanta coisa, Pai, tem assolado a raça humana. Senhor, agora tem essa picada, meu Pai, que está sendo meio que obrigatório. Senhor, estou tentando obrigar. Pai querido, Pai amado, eu peço, Senhor, que o Senhor intervenha, Pai. Eu peço, Senhor, meu Pai querido, Pai amado, eu sei, Senhor, que se a igreja orar, eu sei que se o povo de Deus orar, o Senhor vai estender o tempo, o Senhor vai, aleluia, dar mais chance, o Senhor vai esperar mais um pouquinho. Senhor, meu Pai querido, Pai amado, então eu te peço isso, que o Senhor faça isso, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, meu Pai, nos acompanhe, que o Senhor, meu Pai, nos dê, Senhor, a Tua graça, o Teu poder sobre nós, para que possamos, meu Pai, ainda no pouco tempo que nos resta, fazer a Tua obra. Pai, abençoa esse irmão, essa irmã. Pai, que a Tua graça esteja sobre ele, sobre a família dele e dela. Pai querido, Pai amado, e que o Teu nome venha a ser exaltado em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do